Olá, cabeças pensantes! Hoje estamos num quarteto, um quarteto super bacana, interativo e muito importante. Na verdade, hoje a gente vai querer fazer um desenvolvimento com as empresas. E olha, o assunto é muito bom, é marketing. Mas antes, roda a vinheta. Estou com meu parceiro aqui, entrevistador, Dr. Luiz. Estou aqui com a nossa jornalista, que faz parte do nosso time, a Rafaela. E estamos também com a outra jornalista. O currículo dela, gente, é imenso. Ela fez pós nos Estados Unidos, ela fez pós no Canadá. Ela, além de ser marqueteira há pouco tempo, né? Pós-graduada há pouco tempo, em marketing, já uns 12 anos. Só isso. 12 anos, o nome dela é Kelma e ela também faz parte do time Nagata. E hoje a gente veio desvendar os mistérios do marketing na saúde. É isso, doutor? Tem mistério? Olha, para o médico é uma coisa diferente. A gente não está habituado a trabalhar com marketing. Então eu diria que sim, para nós médicos é um mistério. É um mistério. Bom, se apresentem. Desvendável. Ah, então Desvendável. Que bom, então, que bom que as duas estão aqui. Elas vão desvendar. Rafa, fale um pouquinho sobre você, depois a Kelma se apresenta, por favor. Bom, eu sou a Rafaela, sou jornalista formada há um ano pela Universidade de Santa Cecília. Eu brinco que parte da minha vida eu estive dentro da Mega Imagem, que foi, né, a minha casa por mais tempo e onde estou até hoje, inclusive junto com a Kelma, né, nesse time maravilhoso. E tive experiências também com podcasts, com gravação de televisão, né, a parte televisiva. E é isso. Em Muito redes bom. sociais, né, Redes Rafa? sociais, puramente redes sociais. Comigo eu sou a menina do texto e a menina do vídeo. É isso mesmo. E você, Kelmita, conte pra nós. Eu sou um profissional da comunicação nato, trabalho com comunicação já tem mais de 20 anos. Eu sou jornalista, sou relações públicas e me pós-graduei em marketing já há 12 anos. Tive algumas experiências internacionais quando eu fui fazer extensão, só que eu venho de um segmento muito diferente, né? A minha jornada toda profissional foi na indústria. Então, o marketing que eu tenho conhecimento era um marketing totalmente B2B. E aí eu recebi esse desafio de fazer parte do grupo da Mega Imagem e foi realmente quando a gente acha que como profissional a gente já sabe de tudo, eu tive esse desafio que foi muito bom e que me trouxe uma outra visão enquanto mercado, enquanto comunicação. É verdade. Mas para começar essa história, a gente primeiro tem que contar as derrotas, né? Porque só vem vitória depois de alguma derrota. E a gente já teve algumas, né, doutor? Sim, uma das derrotas que a gente tinha e era constante era investimentos relativamente altos em marketing e não tínhamos métricas. Não que o resultado não desse, mas a gente não sabia realmente até onde o investimento estava dando o retorno que a gente precisava. Então, o investimento para divulgar aquilo que você tem de verdadeiro, não propaganda enganosa, né? Você tem que divulgar aquilo que você tem de verdadeiro e isso é importante para o médico, seja de qualquer especialidade, poder divulgar. E a gente tinha essa dificuldade, Luana. A gente investia X e a gente fala assim, poxa, se eu investisse metade disso, será que o resultado ia ser bom também? Se eu dobrasse esse investimento, será que o resultado ia ser melhor? E a gente tinha muita dificuldade dessas métricas, né? E logo quando o marketing também, outra dificuldade na área da saúde, eu vou falar como também contratante, é a questão da sabedoria na saúde. Então a gente contratou empresas, por exemplo, que o cara matava a mãe, a avó umas 50 vezes para não ir nem na reunião. Porque é o que o doutor falou, não tinha métricas. Então você investia no offline, que eles falam, e não tinha métricas. Offline só para dizer seria televisão, né? Não, o offline é os cartazes. Ah, cartazes, perdão. Isso, Offline não seria, isso. televisão já seria online. Isso. Então, assim, Kelma, quando você veio, esse foi o maior desafio que a gente te deu, mostrar pra gente os resultados. Na verdade, acho que o maior desafio, fora esse, foi a gente. Eu estava vindo num segmento que era um segmento da indústria,
passando por um segmento que era todo legislado, vamos dizer assim. Então, assim, eu tinha o desafio de vender, de performar, mas seguindo uma lei muito pesada na saúde que engessa um pouco o profissional de marketing. Então, o desafio era esse: como trazer resultados e comprovar o trabalho num segmento que é tão desafiador. E aí a gente começou a construção disso. Então, assim, eu tô na Mega há 3 anos, na construção a gente fala que é uma jornada, e esse não foi um trabalho solo. Então, assim, se a gente tem um case hoje de realmente um trabalho em equipe e como o marketing funciona, é esse trabalho que foi feito a 4 mãos. Quando eu digo isso, é porque, assim, você tem uma bagagem, por exemplo, eu vim com uma bagagem toda da comunicação. Sim. Só que num nicho que o que manda é a autoridade. Então, assim, eu não teria tido esse resultado se a gente não tivesse os médicos por trás, auxiliando na formação desse conteúdo, ajudando a gente a criar essa estratégia de autoridade. E a gente foi amadurecendo com o tempo e trazendo as novidades do mercado para esse nicho. E, Rafa, e para você, eu acho que é importante também falar, a sua inserção foi muito junta com as redes sociais na saúde, não eram muito utilizadas. E como foi essa visão de estagiária? Porque é bom isso, você está estudando e está atuando na área, né? Porque você tanto está vendo coisas lá, como você está vendo coisas na prática. Para você, como foi? Qual é o desafio? O dela foi essa questão, porque ela já é uma profissional sênior, ela vai me matar depois, mas ela é uma profissional sênior que veio do mercado com uma bagagem. Mas a Rafa não. A Rafa, eu fui formada dentro do mercado. como o doutor diz, na nossa faculdade, né, doutor? A gente chama isso de universidade corporativa, né? Você ter um estudo, um conhecimento que é direcionado para um resultado dentro de uma clínica ou de uma empresa. Então, é um conhecimento um pouco diferente do conhecimento da universidade, da faculdade que a Rafaela fez, e é uma coisa mais prática, mais pragmática, de resultado. E eu acho que a Rafa pode dizer o quanto isso foi bom para o desenvolvimento dela, Rafa. Sim, com certeza. Para mim, eu nunca imaginava trabalhar com jornalismo dentro da área da saúde, esse é um ponto, né? Marketing mais especificamente. E eu acho que isso é uma dificuldade que até os próprios estudantes têm de enxergar. O pessoal falava, nossa, trabalhar numa clínica? Eu falava, sim, eu faço marketing, trabalho com comunicação em uma clínica. Então, assim, eu lembro que quando eu era estagiária, eu trazia muitas coisas da faculdade, né, pra minha líder direta, falava, vamos fazer um vídeo assim, vamos fazer uma foto assim. E aí eu fui trazendo algumas coisas que eu aprendia, tentando puxar pra nossa realidade. E fazer parte da construção, né, de todo o setor, pra mim, foi, assim, muito enriquecedor. Porque eu vi todo o processo, né, desde quando a gente eu não tinha sala, eu sentava junto com outro setor, eu tinha, né, eu e até perambulava. Anseios, porque a gente tinha muitos anseios, participava né? das reuniões, então assim, era muito legal ver toda a construção. E aí o que eu acho mais legal ainda foi quando a Kelma entrou. Foi ainda no início da pandemia, né, foi muito difícil, mas a gente conseguiu se entender super bem e desenvolver, né? Então, acho que a Kelma conseguiu também enxergar os pontos fortes que eu tinha como profissional da comunicação. Então, isso ela explorou bastante. E até hoje a gente explora, né? A questão da parte textual, que ela me tirou ali um pouco da questão do endomarketing, que eu ajudava bastante. Ela falou, Rafa, preciso que você produza mais para rede social. Vamos produzir mais material em vídeo. Começou a explorar ali o que eu realmente tinha aptidão para fazer. Porque as pessoas acham os bastidores, é importante você falar isso. Os bastidores de estudo, atrás da cortina, são textos, são blogs, tem técnica. Conta um pouquinho disso. Não é assim, a gente brinca muito dentro dos nossos, a gente que é profissional da comunicação, fala que o nosso setor não chamaria marketing, deveria chamar pastelaria. Porque, na verdade, assim, faz um texto aqui, faz um vídeo ali, edita um material assim. Então, assim, a gente... a maior dificuldade, eu acho, é que as pessoas entendam que a gente consegue fazer toda essa produção, mas desde que a gente tenha planejamento. Então, assim, para você produzir um texto de 1000 palavras, que hoje é uma das boas práticas que o Google pede, a gente, no mínimo, precisa pesquisar. Por isso que o trabalho com os médicos é tão importante, porque é um assunto que você tem que ter muita delicadeza. Você não está vendendo sapato, né? Não vendendo mastomate. Então, assim, quando os médicos dão essa orientação, ele traz um texto pra gente, traz uma novidade, um estudo, ainda assim, por parte do jornalista, tem uma pesquisa muito grande.
Então, se demora muito para produzir material. E a gente trabalha com marketing e a velocidade é grande, né? Então, assim, muito Sim. diferente do que era no passado, hoje o digital trouxe essa realidade para a gente. Então, assim, a gente se produz com mais velocidade. Mas mesmo assim, a gente gasta um tempo de produção muito grande. E uma dificuldade que, enquanto profissional sênior, eu vejo é que as faculdades elas não formam o profissional hoje para a empresa. Então, quando o doutor fala na faculdade mega, é muito isso, gente. Porque a faculdade não produz, ela não forma um jornalista para trabalhar com SEO, por exemplo. Não forma. Quem traz essa experiência para o profissional é a empresa. E se a empresa não está disponível, não acredita que isso vá fazer sentido, o profissional, por exemplo, um jornalista vai ficar fazendo rádio e TV. Ele não vai se abrir, por exemplo, para o digital hoje, que a gente, um profissional de comunicação hoje, ele tem inúmeras facetas para ele atuar, mas a empresa tem que acreditar. E o senhor, doutor, como investidor? Primeiro eu quero que o senhor desvende como foi quebrado o tabu daquela profissão muito formal, que não pode estar nas redes, e depois desses investimentos, porque assim, as pessoas têm que entender que quando você faz uma consultoria, tem que ter um investimento por trás disso, e você tem que estudar. O senhor estudou muito, eu sei, o senhor é muito estudioso, mas assim, a maioria vai jogar pro setor e não vai querer entender muito. Conta aí pra gente, doutor. Olha, o que mais motivou, e eu acho que é uma dica para o médico que tem a sua clínica, é o propósito. Se você imaginar que a internet é um grande difusor de informação para educação, para saúde, isso para quem faz medicina, assim, quem tem na alma a medicina, é uma coisa muito legal. Então, em vez de você fazer um trabalho um para um, você no consultório com seu paciente ou no máximo com um acompanhante, você faz uma vez um trabalho e você pode divulgar para milhares de pessoas que às vezes não têm nem acesso ao médico porque está numa favela ou está num lugar distante. Então, esse foi o maior propósito que me motivou e que motiva muitos colegas a se expor na rede. Então, quando a gente expõe um pouquinho da nossa vida pessoal na rede, dando bons exemplos, né, gente? Assim, é para dar bons exemplos de saúde, de dicas, né? Você se sente bem. Você fala assim, puxa vida, eu tô fazendo isso, mas não é nem por mim, é porque eu vou ajudar muita gente. Mostrar que é ser humano, né, doutor? Mostrar que erra, mostrar que tem dificuldades, né? Isso é legal, porque às vezes a pessoa vê lá alguém que tá com uma saúde super boa, mas ela não viu os percalços que essa pessoa teve para chegar lá. E às vezes você poder dar um estímulo, falar assim, olha, um dia de cada vez, vai fazendo de pouquinho, vai melhorando de pouquinho, e estimular isso é uma coisa que é gratificante. Então eu diria assim, que o grande motivo para o médico olhar para o marketing e falar assim, ó, eu vou mergulhar nisso, é o propósito. Porque se for pensar em venda, gente, para o médico, venda é um tabu, acho que ainda continua um Muito. tabu. É Né? muito. E eu diria para você, a venda do serviço médico no marketing é uma venda indireta. Eu não sei se, Sim, se elas concordo. concordam, né? Você tem que oferecer alguma coisa boa, uma informação, uma dica, e naturalmente você vai ter um retorno. Eu acho que são quebras de alguns tabus, mas o mais legal é realmente propósito. Eu queria realmente falar sobre essa parte, né, Kelma, que não funciona sozinho. Eu acho muito importante, a Kelma já contou isso pra mim, pro doutor, mas eu acho importante colocar aqui, gravado, porque às vezes a gente acha que, como o doutor falou, é um setor separado, e na verdade, Não se é, né? não for ter uma essência dos donos da marca, porque a Kelma teve que entender o que a gente queria para a Mega, o que era a Mega, como que a Mega quer ser enxergada. Eu acho que muitos nem sabem qual é o objetivo da sua marca. E eu acho que o marketing consegue relacionar, né, esse brand de história e quem é a marca, o que a gente quer entregar. O que você fala sobre isso? É interessante esse assunto, Lana, porque assim, quando a gente fala que não foi feito sozinho e é um trabalho a quatro mãos, é um trabalho a quatro mãos mesmo, que envolve inclusive os colaboradores. Então, quando a gente fala de propósito, por exemplo, quando eu entrei na Mega, a Mega sabia onde ela queria chegar. Ela sabia onde ela queria chegar, ela tinha muito definido o propósito e os valores dela. Só que por conta de, né, nesse período todo de adaptação de outras empresas de marketing que estavam atendendo, estavam um pouco perdidos os caminhos.
E uma das dificuldades que a gente teve no começo foi fazer com que os colaboradores conseguissem entender esse propósito e abraçar isso quando a gente fala isso de rede social, principalmente. Então, a gente sentia que os colaboradores tinham uma resistência de compartilhar aqueles conteúdos, de engajar. Então, quando a gente fala que é uma construção, foi mesmo. Então, eles começaram a perceber Uma conquista uma também. conquista. Uma conquista. os Do doutores. julgamento, né? O marketing teve que conquistá-los, Exato. né? E não foi fácil, e não foi rápido. Porque aí você vai criando uma identidade para os doutores, no caso. Então, assim, eles são a cara da marca. Você cria um brand nisso. Aí a participação dos doutores dentro desse processo foi natural. Hoje, a gente tem um quadro, inclusive, que todas as sextas-feiras vai para o ar com os colaboradores e eles pedem para participar. Então, isso, para mim, hoje, de ter esse engajamento dos colaboradores de rede social, gente, é fantástico. É um pertencimento, né? É um Ele se pertencimento. sente pertencendo. É o propósito. A rede social, na verdade, é só o reflexo. O que é importante desse propósito? O atendimento. Quando ele é reconhecido por um paciente, fala que, eu te vi na rede social, e ele se sente valorizado. Então, quando a gente fala de trabalho de 4 mãos, gente, vai muito além da produção de um vídeo, de um conteúdo, de um texto. É você criar esse propósito, essa cultura, e assim, não ser piegas em falar nisso, né? A gente está falando de uma coisa, de propósito, de colaborador, abraçar, que a gente vive todos os dias. Eu falei isso hoje para a doutora Nancy, casa muito com o que você falou. Eu vejo que eles amam a marca. Já pensou você criar uma marca que é amada? Não é porque eles estão precisando da grana do salário. Eles amam real. Tem que ver. Sim. Hoje, a Meg Imagem é uma empresa muito transparente. Eu acho que por isso que ela evolui muito. E os números são abertos. E hoje eles bateram umas metas específicas. E aí eles estavam numa felicidade. E eles querem mostrar isso pra mim. E eu me emociono, e não é por nada em troca, porque lógico, eu tenho salário e tudo, mas é realmente só porque eles amam a marca e eles lutam. Engraçado, Luana, assim, as pessoas, elas não ficam numa empresa só por causa do salário. Se o salário dela for até menor do que o mercado, desde que não seja uma diferença muito grande que faça um impacto econômico na vida daquela pessoa, ela não se importa de ficar numa empresa para ganhar um pouco menos, se ela tiver essa satisfação de realização, dela se sentir realizando alguma coisa. Muito interessante. Eu queria falar uma outra coisinha que eu achei bacana, Luana. A Kelma fala muito dessa interação da parte médica com a Rafa e a Kelma, né? Eu quero dar o feedback, porque a Kelma e a Rafa, elas transformaram a gente também, né? Verdade. Porque, assim, o médico não tem noção, né? E elas têm noção dos caminhos, da maneira, do jeito de falar. Então, eu lembro muito bem na pandemia, que era um período difícil, todo mundo de máscara lá, e a gente fazendo alguns podcasts, a Rafa lá, doutor, assim, doutora, assim não. Aqui é uma mesma coisa. Doutor, fala menos, né? Vou parar de falar. É sobre isso. Não, mas é interessante, é um aprendizado. É uma universidade corporativa para o médico também. É uma universidade corporativa para o médico. Mas, doutor, essa humildade que eu acho de ser, assim, quando a gente fala de trabalhar 4 mãos, assim, os donos ser participativos. Ser humildes, né? E humildes de falar, não, me orienta, me dá um feedback, Porque... como que eu posso... E eles foram estudar, a gente trazia as novidades, eles iam estudar. Sim. Por isso Isso que é dá legal. certo, né? Essa ferramenta que ela falou, o CEO, eu lembro que foi um insight da doutora, de ter estudado e falado, por que a gente não usa? Sim. Então, são várias ferramentas. É importante o É médico importante. participar alguma coisinha, assim, se interessar por ler um Entender a artigo, né? importância. E você, Rafaela, donas de vários artigos no blog, virou uma jornalista, uma escritora Especializada. Fala pra gente, como é que a gente traz a ideia e você faz daquilo se transformar em tantos views, né? Assista um blog, olha aqui a carinha dela, gente. Eu cuido do Ela blog tá por da trás dos nossos Mega. textos. E é muito legal essa interação que a gente tem com a equipe, porque muitas vezes a gente sempre tem o nosso planejamento, como a Kelma sempre diz, né? A gente segue o nosso planejamento, mas às vezes eu saio do planejamento. Tem um tópico em alta, tem um assunto legal, um assunto que é polêmico, mas como que a gente vai trazer para nossa realidade? Então, sempre tomar esse cuidado
de não falar como a mídia está relatando, mas a gente trazer para nossa realidade, puxar para o lado da saúde, falar sobre alguma doença específica. Então, acho que isso é muito bacana, né? A gente ter essa liberdade, não só de fazer o planejamento, mas de receber as ideias. Então, tem colaborador, às vezes, que vem e traz, olha, você pode escrever sobre tal assunto que eu vi que ainda não tem. Então, isso é legal também. Né? Não só da gente produzir, a gente tem a nossa rotina de produção, mas é muito bacana porque vem até a gente essas ideias. Então, até interação de pacientes mesmo, né? Mandam no nosso blog, escrevem pra gente, olha, gostaria de um conteúdo sobre tal coisa. Então, a gente E a vai... área da saúde é muito emocional. Como vocês lidam com essa emoção de pessoas que não vêm porque querem, né? Elas não vêm porque Sim. querem, né? Elas vêm por uma necessidade, por uma prevenção. E vocês já escutaram milhares de relatos, né? Sim. Como que vocês enxergam a saúde, o marketing? Fala um pouquinho, porque eu sei que você vem trazer muita coisa para mim. Não, inclusive, a Rafa já produziu artigos exatamente sobre isso, sobre o paciente, as dificuldades que o paciente tem, às vezes, no caso da nossa clínica, que é uma clínica de imagem, no realizar alguns exames, Sim. inclusive esclarecendo dúvidas, não é isso, Rafa? Sim, com certeza. Então, a gente produz todos esses conteúdos, né, voltados para as dificuldades ou Pras até para as demandas da demandas operação, inclusive, né? né? A gente conversa bastante com a equipe, isso é legal. Mas essa questão de ouvir histórias, a gente escuta muitas histórias, né? E eu, como jornalista, sou uma contadora de histórias. Então, a gente tem até algum quadro no nosso YouTube que fala que Sua História Tem História. Então, quem quiser ir lá assistir um pouquinho, são relatos de alguns pacientes nossos. E é muito bonito de ver o quanto a clínica é importante para eles. Na descoberta do diagnóstico, durante o tratamento ou até mesmo na cura da doença. Então, pra gente que trabalha ali contando histórias, eu produzo esses materiais. Eu falo, a gente gravou recentemente uma história, eu falo pra aquela, nossa, maravilhosa, pessoa maravilhosa, Pra muito quem legal. não sabe, os médicos têm fãs. Tem Tem. muitos fãs. Fãs que mandam recados nas redes sociais, que só querem fazer exame com ele. Tem. Como é que é ter fãs, hein? O médico é um formador de opinião, né? O médico, ele naturalmente, ele é uma pessoa que está exposta, né? E tem um contato direto com o cliente. Então, assim, é natural que isso aconteça, né? Uma pessoa que participa de algo tão íntimo como a saúde. Eu acho que é uma coisa assim, é natural. E o médico tem que ter essa consciência de não trazer aquilo para falar assim, nossa, eu sou demais. Não, tem que aproveitar isso com o propósito Que nem- de educar. Por exemplo, a gente trabalha com acolhimento ao cliente, a gente sabe muitas histórias de fobia, né? A Kelma mesmo, né? Sempre trouxe muito da realidade. Eu acho engraçado que toda vez que a gente faz reunião, a Kelma conta um case dela própria. Sim, eu acho que isso é interessante, a gente que eu agora trabalhando na área da saúde, eu acho que eu fiquei mais atenta para esses processos, né? Então, por exemplo, quando você vai numa outra clínica, você passa por um atendimento, essa comparação, ela chega a ser saudável, porque aí você vê, puxa vida, né? Não é difícil ser bom, porque onde eu trabalho, a gente faz isso, e isso é natural para nós, né? Então, a questão do acolhimento hoje, eu acho que, assim, um dos diferenciais que a gente fala hoje, a gente não pode falar promoção, eu não posso, né, dar desconto na saúde, para quem faz marketing isso é complicado, mas eu tenho essa questão do acolhimento, né? Então, isso é o ponto alto do meu produto. Eu não vendo imagem, eu não vendo exame, eu vendo acolhimento, né? Essa é a minha proposta de valor. E isso não tem preço, porque, gente, falar até papagaio de pirata fala. Agora, você ter o testemunho orgânico do teu paciente que vai na rede social e fala, olha, eu fui lá e fui super bem acolhida, os funcionários são super gracinhas. Gente, isso pra gente é uma rotina. E assim, é só entrar nas nossas redes sociais. E essas histórias são legais porque às vezes desmistifica um problema que o paciente tem, assim, não, eu não vou fazer isso porque isso, aquilo. E às vezes ele vendo, ele testemunhando essas histórias dos pacientes que a Rafa publica, ele pode, assim, resolver uma dúvida dele, um problema que está impedindo ele de se cuidar, né? Não, e é exatamente isso que hoje a gente trabalha com marketing. Por exemplo, um problema muito grande na área da radiologia é a fobia. E assim, e as pessoas ainda não têm noção de como realmente o medo de fazer um exame, por exemplo, de ressonância, dá um pânico
pânico real na pessoa. E assim, nós não tínhamos a real sabedoria até fazer realmente a experiência do cliente lá embaixo e perceber, e ter insights, e trabalhar isso, e fazer vídeos em cima disso. A gente ajudou milhares, eu posso falar, milhares de pessoas com pânico, com medo de Ou entrar seja, na tem um máquina. trabalho que pode ser feito que pode mudar essa situação de pânico. Então, pacientes que me falam, colegas conhecidos que falam assim, nossa, não fazia exame nem morto. Hoje eles conseguem fazer exame, porque tem todo um trabalho feito de educação, de informação e de processo dentro da Exatamente. empresa. E o marketing ajudou, foi crucial nisso, porque a criação dos vídeos institucionais, por exemplo, tem um vídeo aqui, depois a gente coloca aqui embaixo, gente, da doutora fazendo os posicionamentos. Mostrando como é que é, né? Posicionamentos. Tem uma história muito engraçada e emocional, né? Na área da saúde, tinha uma criança que veio fazer exame e ela era autista. Não sei se vocês lembram dessa história, mas tantas histórias, né? Mas essa me marcou muito. E ele não entrava na máquina de jeito nenhum, nem com a mãe, não entrava de jeito nenhum. E aí, um dos nossos biomédicos teve a ideia de dar uma caixa de papelão e cortar, igual a máquina de ressonância, colocar um boneco dentro para ver como que seria isso. E aí, depois, ele conseguiu entrar porque ele viu aquilo como, assim, como se fosse o relato dele entrando, De né? como A aconteceria. experiência. E a mãe dele depois deu um relato por marketing que, assim, nada paga. Eu acho que de milhões de pessoas, milhares de pessoas que a gente já atendeu, esses relatos ajudam muito outras pessoas, né? Então, acho que o marketing em relação a isso, essa divulgação, chega no coração das pessoas, o que a marca quer entregar. E eu gostaria muito que vocês falassem isso. Esse tabu do médico hoje, com vocês, com o marketing, ainda acontece fora? Porque dentro a gente tá vendo que a casa tá arrumadinha, né? Mas e fora? Vocês hoje são consultoras, vocês atendem por fora. Qual que é essa jornada que a gente tem ainda de abrir portas? Olha, eu acho engraçado e interessante também, né? Quando eu estava na indústria, eu não imaginava que a saúde pudesse me propor, enquanto um segmento de atuação para o profissional, tantas vertentes. Quando você trabalha na indústria, você trabalha um nicho ou outro, porque é um segmento B2B, por exemplo, tem coisas que marketing, por exemplo, o digital, venda, o patrocinado no digital não vai funcionar, porque o ticket médio é alto. E aí, quando eu vim para a saúde, é uma infinidade de possibilidades que o profissional de comunicação pode trabalhar. É produção de conteúdo, é vídeo, é rede social, é endomarketing. Então, assim, você pode trabalhar todas as vertentes da comunicação dentro da saúde. Eu tive a sorte de ser acolhida por uma empresa que tem essa visão, que enxerga valor e que dá espaço para que o profissional consiga criar todas essas vertentes. Mas a realidade do mercado nacional nossa não é essa. Então, assim, o marketing, infelizmente, em muitos setores, ele é visto como uma perfumaria. Então, assim, tem uma crise, corta investimento. Tem uma crise, não faça tal coisa. Infelizmente, em muitos setores é assim. E não é o que a gente achou por aqui. Então, quando eu falo de mega imagem, por exemplo, que eu acho que é o meu principal case, é enxergar aquilo como investimento. Primeira questão, o dono ele enxerga como investimento e ele enxerga valor. O que eu percebo na área da saúde ainda é que é um segmento que não está, a gente tem, claro, as exceções, mas não está totalmente digitalizado. O médico não é digital. Então, ele tem algumas resistências de aceitar isso, né? De se expor, talvez, o que ele fala no consultório ali para o médico é o que o Dr. Luiz disse. Ao invés de você passar aquela orientação de como não ter um fígado gorduroso, por exemplo, para o médico, por que não fazer um vídeo disso, colocar e divulgar para mais pessoas? Então, assim, eu sinto que existe uma resistência. A própria limitação que a gente tem de legislação também é um empecilho. Muitos médicos ainda se sentem inseguros em atuar com isso. Na verdade, que é o código de ética médica, Sim. né? Que ele é muito rigoroso. Não chega a ser nem legislação, né? Legalmente não teria problema. O problema é o código de ética médica, que tem uma série de regras que pode cercear o exercício profissional se você quebrar essa regra, né? E são regras bem rigorosas, a ponto de você não poder falar, por exemplo, que você tem alguma coisa que é muito boa. Exato. Então, criou-se um tabu, né, doutor? Talvez, assim,
a pessoa que ainda vai procurar um pouquinho, estudar sobre a área, ou os novos que estão chegando aí, o que seu filho fala, doutor, disso daí de marketing? Olha, É legal a falar. medicina ainda não mudou muito assim em relação a isso. Então, pouquíssimos colegas do meu filho, por exemplo, que é formado há 3 anos, têm essa noção da função do marketing, né? A gente enxerga o marketing e as mídias sociais não como venda, mas como uma oportunidade de comunicação, uma oportunidade de divulgação, de você firmar a sua especialidade, você informar, né? Então eu acho que é importante o médico, ele quando ele se volta só para dentro do consultório, eu acho que ele perde oportunidades, né? E eu acho que cada vez isso vai ser mais importante. É que a gente está num período que eu entendo que é de transformação, de mudança, né? Eu acho que daqui talvez uns 5, 10 anos o que a Mega Imagem faz seja algo que fique bem assim comum, né? Por enquanto a gente está começando um pouco, a gente talvez esteja um pouco mais adiantado, né? Mas eu ainda vejo que os estudantes têm algumas ações nesse sentido, mas às vezes as ações que eu vejo, Luana, não são nem para divulgação com um propósito, são outras coisas assim que nem sempre são legais, né? Eu sigo bastante médico. Há pouco tempo eu conversei com um médico diretor de hospital em Brasília e eu contei essa história para o doutor e falaram que um dos componentes do currículo daqui a um tempo será a questão do marketing, a questão das redes sociais. Então, fique ligado, médicos, porque eles agora vai contar pontos, a questão do currículo, como você se posiciona na rede social, porque também, doutor, pode ser pro bem e pro mal. Ou pro mal, né? Então, Exatamente. o médico, estudante de medicina tem que ter muito discernimento, muito cuidado. Teve um caso recente de duas recém-formadas, né? Que publicaram na rede um comentário que não foi legal sobre uma criança que estava sendo atendida por queimadura. E assim, são muito jovens, né? Precisava ter talvez uma orientação maior em relação à formação na ética médica, né? E assim, é isso mesmo que você falou, né? Exatamente. Mas, gente, esse papo é muito bom. E, gente, quem quiser conhecer a consultoria do marketing, conhecer nossa história, conhecer tudo que a gente já passou de negativo e agora de positivo. Rafa, dá um recado aí. Que você dá um recado pro pessoal que quer conhecer o marketing, que quer inserir o marketing. Rafa, pros médicos. Principalmente. Para aquele médico que está lá no consultório. Médicos entendam que marketing é necessário. Boa. E se precisar de ajuda, tem pessoas que podem ajudar, né? Não precisa fazer todo o trabalho sozinho. Então, acho que a área da saúde é uma área muito promissora, né? A gente tem muito que explorar, claro, sempre tomando bastante cuidado, mas é isso, não deixem de investir, né? Eu acho que é uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho, mostrar o propósito da sua marca, da sua empresa, construir a marca, né? O branding que a gente fala tanto. Até porque, desculpa te cortar, Imagina. não é por você, médico. É pelos seus colaboradores, são esses Sim. empregos. O marketing vai trabalhar para a marca, não para só sua pessoal. Mas... Não é um marketing só para rede social, né? A gente tem o endomarketing, que é muito forte, inclusive dentro da Mega. Então, são muitas áreas ali que a gente consegue trabalhar, né? E aí os colaboradores, a satisfação de ver os colaboradores participando, pra gente é maravilhoso. Quer uma frase, uma indicação? O que você traz pra gente? Eu acredito que até alguns anos atrás a gente tinha um problema muito sério com o marketing, que era você não metrificar, né? Então, assim, as empresas, as clínicas, às vezes com pouca verba, ia lá com dificuldade, investia e não tinha como medir. Então, hoje, a gente tem métricas para qualquer ação. Então, isso por si só já traz a segurança e o entendimento do nicho do setor que você está. E sempre, como diz um autor que eu gosto muito, ele chama Gandhi, ele fala, a melhor promessa é aquela que você entrega. Então, assim, aproveite as redes sociais, aproveite o canal que a gente tem de comunicação hoje mais facilitado e pulverizado e faça a sua promessa de marca chegar no teu cliente. O trabalho do marketing na saúde, ele está muito mais de criar uma autoridade e de fazer com que você crie essa marca nas redes sociais do que só vender. A venda, né, o agendamento de um exame, ele é consequência de um bom posicionamento, né? Exatamente.
Então, assim, dá certo, não precisa ter verbas, assim, exorbitantes, só tem que acreditar. E o senhor, doutor Conte, o que o senhor fala do marketing? Eu acho o marketing uma ferramenta importante do propósito, da comunicação, da divulgação de educação em saúde, e eu acho que é uma colinha importante para os colaboradores. Realmente os colaboradores participarem do marketing, participar das campanhas, né? É uma coisa que une muito a equipe, e uma vez que a equipe está unida, assim, a produtividade, o desenvolvimento, o crescimento da clínica, da empresa, ela é natural. Então, assim, nada como ter todo mundo envolvido, gostando, curtindo, né, a sua empresa, a sua clínica. Gente, façam marketing, porque marketing é dados e marketing é muito mais, é propósito. Tenham um propósito, a empresa de vocês tem que ter propósito, porque senão não funciona. Gente, foi um prazer vocês duas. Doutor, meu parceiro de entrevista, muito obrigada e até a próxima.